Inglaterra, século XVIII, Revolução Industrial. Nascia uma nova era. Máquinas assumiam o trabalho, reduzindo as oportunidades, e o poder concentrava-se nas mãos de poucos. A insatisfação crescia e os trabalhadores passaram a se organizar em movimentos coletivos, mas clandestinos. Surgiam os sindicatos. Contra eles, o mundo, os detentores do poder econômico, a quem o liberalismo tudo permitia. Mas o homem nasce livre e a opressão o revolta. Europa continental, século XIX. A organização das pessoas gera mudanças na ordem social. Se o mundo não era mais o mesmo, os homens queriam seu lugar nele, atuantes, pensantes e revolucionários. Europa, século XX. Os movimentos revolucionários dos trabalhadores não conseguem consolidar o socialismo europeu. As classes dominantes, com habilidade, fazem concessões à classe produtiva e colocam o Estado como árbitro nas relações entre o capital e trabalho, fundando o Estado do bem-estar social. Surge a social-democracia. O Estado passa a mediar as relações entre capital e trabalho, incorporando demandas e legalizando a atuação sindical, mais para controlá-la do que fortalecê-la. Brasil, século XX. Começa a se consolidar uma economia capitalista industrial urbana e com ela todos os conflitos entre o capital e o trabalho. Nascia a organização sindical com a influência de imigrantes europeus com greves e manifestações organizadas principalmente entre os trabalhadores da indústria têxtil. Seguindo a linha da social-democracia europeia, o governo Vargas regulamenta o funcionamento dos sindicatos. E em 1935 era fundado o SENGE Paraná, o Sindicato dos Engenheiros no estado do Paraná. Nesse tempo de história, o SENGE Paraná tornou-se um importante foco de ações e reflexões sobre o trabalho, a sociedade paranaense e o papel dos engenheiros na consolidação de conquistas coletivas em prol da categoria e da democracia. Nos anos 80, o Brasil era um país combalido pela ditadura. Movimentos como as diretas já evidenciavam a situação insustentável e rompiam uma tensão de 2 décadas. As pessoas ganhavam coragem para falar e lutar novamente. Em 1987, o SENGE Paraná dava um novo passo, acompanhando as mudanças que ocorriam no perfil da profissão e na sociedade brasileira. Nascia uma atuação mais próxima dos profissionais, com a participação ativa nas negociações salariais e nas discussões sobre qualidade de vida e trabalho dos engenheiros. Na década de 80, momento de grande efervescência política, de democratização, eu vinha no início desse período do Rio Grande do Sul, onde eu participava do sindicato de lá, e fui convidado por colegas daqui de Curitiba, meus conhecidos, para integrar o movimento já vamos dizer, em discussão, capitaneado pela Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná e também com a participação de diversos engenheiros das várias modalidades de engenharia. O objetivo do movimento era justamente mudar o sindicato para quê? Mudar para uma visão mais coerente, em sintonia com o momento político que o país vivia, ou seja, um sindicato mais combativo, voltado para, focado mais nos interesses dos profissionais assalariados, especialmente das empresas estatais, que eram numerosos. Isso foi feito quando chegamos à direção do sindicato em 1987. E aí implementamos essa política de independência em relação aos governos e de defesa intransigente dos interesses dos engenheiros e da sociedade em geral nas diversas áreas da engenharia. Ao mesmo tempo em que a luta pela categoria se intensificava, crescia a participação do sindicato nas questões que impactavam o crescimento do Estado e o bem-estar social. Hoje, o SENGE Paraná tem uma atuação consolidada, mas nem por isso descansa. A cada ano surgem novos desafios e novas conquistas.
A entidade representa a categoria e cada um de seus filiados, engenheiros que atuam como trabalhadores perante empregadores e organizações públicas e privadas em todo o Paraná. Uma presença que se multiplica no acompanhamento de negociações coletivas, em comissões e na atuação previdenciária. O SENGE Paraná fiscaliza as condições de trabalho dos profissionais e luta por melhores condições de formação. Oferece programas de inserção ou reinserção no mercado de trabalho e serviços como convênios e assessoria jurídica. Mas é preciso ir além. Por isso, o SENGE Paraná promove estudos e eventos para a discussão de temas atuais com especialistas e para integrar profissionais em uma categoria cada vez mais unida. Uma comunicação constante oferece informações sobre mercado, política, sociedade e sobre a atuação da entidade. Mais que isso, o SENGE Paraná busca a visibilidade para o engenheiro e suas demandas e promove o debate público sobre questões prementes para a democracia e a soberania nacional, em conjunto com outras entidades e movimentos sociais. Uma contribuição consistente para o desenvolvimento de um Brasil mais justo, mais forte e inclusivo. O movimento sindical é uma conquista que dá voz às pessoas pela força da união. O SENGE Paraná é um espaço para a participação política do engenheiro, que luta por interesses da categoria e pelo desenvolvimento de um Brasil sustentável e ético, no qual as oportunidades se multiplicam pela cidadania. Ninguém pode ficar isolado, ilhado, nem as pessoas, nem as instituições. O SENGE Paraná há muito percebeu isto e passou a orientar suas ações para além das questões puramente corporativas, das relações entre o capital e o trabalho. Somos conscientes do nosso papel e não nos sentimos confortáveis numa sociedade onde impera a injustiça e a exclusão social. Por isso o SENGE Paraná se aparelha a cada dia para participar do debate político dos temas de interesse dos engenheiros e da sociedade como um todo. Adentramos as questões de interesse público como telefonia, energia, petróleo, concessões rodoviárias e ferroviárias. Questões urbanas, como transporte público de passageiros, meio ambiente e sistema viário. Estamos intimamente ligados a entidades e movimentos sociais organizados que buscam reconstruir as instituições democráticas e aparelhar o Estado brasileiro. Desta forma, nos contrapomos a grupos ou pessoas que querem transformar o setor público em uma fonte de bons negócios privados. Planejar e construir esta realidade com participação decisiva é um compromisso do SENGE Paraná por seu passado e para o futuro. Venha fazer parte dessa história.